Sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Podemos nos sentando. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades, as ciladas do demônio. Ordena de Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Boa noite para vocês. Eu vou pregar nessa noite aquilo que preguei na quarta-feira com uma pequena modificação, né? Terça-feira nós tivemos em Rio Bonito do Lumiar e Deus colocou essa palavra no meu coração, dada a necessidade dos nossos dias. Os nossos dias estão sendo assolados. Eu quero começar e queria que você tomasse na Bíblia aí, livro do Apocalipse, capítulo 12. Já deixa marcado, Apocalipse, capítulo 12, versículo 1. Eu queria tomar aqui, enquanto você está pegando na Bíblia aí, a palavra da irmã Lúcia. A irmã Lúcia era uma dos três pastorinhos de Fátima. Ela, junto com Francisco e Jacinta, foram aquelas 3 crianças que Nossa Senhora apareceu em 1917. Francisco e Jacinta, já canonizados, São Francisco e Santa Jacinta, eles morreram ainda criança. E a irmã Lúcia faleceu tem pouco tempo, né? A irmã Lúcia viveu ainda muito tempo ainda, e ela escreveu uma carta ao cardeal Carlo Caffarra, revelando para ele que a batalha final entre o reino de Satanás e o reino de Jesus Cristo se daria em torno da família e do matrimônio. Eu quero ler textualmente aquilo que ela escreveu, um pequeno trecho. A carta é uma carta extensa, mas um pequeno trecho daquilo que a irmã Lúcia revelou ao cardeal Carlo Caffarra. Diz assim: a batalha final entre o Senhor e o reino de Satanás será a respeito do matrimônio e da família. Não temam, acrescentou, porque qualquer pessoa que atue a favor da santidade do matrimônio e da família sempre será combatida e enfrentada em todas as formas, porque este é o ponto decisivo. Entretanto, Nossa Senhora já esmagou sua cabeça. A irmã Lúcia revela ao cardeal Caffarra que a luta final se travaria a respeito do matrimônio e a respeito da família. E nenhuma instituição, o Papa João Paulo II já dizia que a família, ela é a célula máter, ela é a igreja doméstica, ela é o ponto central de toda a humanidade, foi aquilo querido por Deus. E a família, ela está sendo mais do que nunca bombardeada de todos os lados. Eu queria que você tomasse aí agora, então, o livro do Apocalipse, no capítulo 12, versículo 1. Diz aí: apareceu em seguida um grande sinal no céu, uma mulher revestida do sol, a lua debaixo dos seus pés, e na cabeça uma coroa de 12 estrelas. Estava grávida e gritava de dores, sentindo as angústias de dar à luz. Depois apareceu outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e nas cabeças 7 coroas. Varria com sua cauda 1/3 parte das estrelas do céu e as atirou à terra. Eu já queria começar a comentar esse iniciozinho do livro do Apocalipse. Aparece um sinal no céu, uma mulher revestida de sol tendo a lua debaixo dos pés. Aqui, a tradição da igreja vê 2 possíveis interpretações para esse texto. Essa mulher como a figura da igreja e essa mulher também como a figura da Virgem Maria. Então, tem essas 2 possíveis
interpretações. Os padres da igreja, né, ora interpreta como a igreja, ora interpreta como Nossa Senhora. Eu quero tomar aqui, tendo a interpretação de Maria, hoje, nesse texto, uma vez que a tradição me permite fazer as duas interpretações, a igreja reconhece as duas. Então eu quero ver aqui Nossa Senhora. Diz que é uma mulher vestida de sol, a lua debaixo dos pés, e na cabeça ela tinha uma coroa de quantas estrelas? 12. 12, vocês lembram o que significa o número 12? 12, se a gente voltar lá no Antigo Testamento, nós vamos ver as 12 tribos de Israel, que Deus formou a partir de Jacó, que ele trocou o nome para Israel. Deus fez uma aliança com ele e de Jacó saiu as 12 tribos. Benjamim, Dan, Neftali, Rubem, Simeão, Isacar. Saiu dali as 12 tribos de Israel e Deus fez aliança com as 12 tribos. Essas tribos que elas desceram ao Egito, José precedeu, foi na frente, e é toda aquela história de José do Egito maravilhosa. Mas 12 também é o número dos apóstolos do Cordeiro, para dizer que o novo Israel agora, se Deus tinha feito uma aliança com o Israel antigo, na figura das 12 tribos, Deus agora, pelos 12 apóstolos do Cordeiro, ele está inaugurando agora o novo povo de Deus. E o Papa Bento XVI, saudoso emérito Bento XVI, ele tem um livro chamado O Novo Povo de Deus, e ele faz toda a teologia daquelas 12 tribos de Israel com os 12 apóstolos do Cordeiro. E aparece Nossa Senhora, que é quem? Essa coroa de 12 estrelas significa que ela é a rainha dos apóstolos. Ela aparece e em seguida aparece um outro sinal, um dragão. Apareceu um outro sinal, um dragão vermelho. Esse dragão vermelho ele tinha 7 cabeças e 10 chifres. Ora, qual a interpretação de 7 cabeças e 10 chifres? 7 cabeças, os 7 pecados capitais. 10 chifres, os 10 mandamentos. Então ele se levantará contra tudo aquilo que é sagrado, atacando pelos mandamentos e pelos pecados capitais. Por isso o nome pecado capital, que ele significa pecado que é pai e mãe de muitos outros pecados menores. Ele gera outros pecados, passando desde a avareza, luxúria, a soberba, a ira, passando por cada um dos 7 pecados capitais. Eles são pecados que geram outros pecados. E por que não falar dos 10 mandamentos? Então, 7 cabeças e 10 chifres. O demônio, ele está vindo para cima das famílias. E ele está querendo derrubar todas as famílias na base. Fazendo com que elas não só pequem pelos 7 pecados capitais, mas que também elas pequem através dos 10 mandamentos. Ora, nós sabemos que um pecado mortal, para ele existir e para ele acontecer, precisa de 3 coisas. Um pecado mortal para acontecer precisa de 3 coisas. Se não acontecer essas 3 coisas, pode ser que não tenha ocorrido o pecado. Primeiro, você tem que saber que é pecado. Segundo, você precisa ser livre para cometer o pecado. E terceiro, precisa ter matéria grave. E a matéria do pecado, a matéria principal do pecado mortal é os 10 mandamentos. Quando nós não cumprimos os 10 mandamentos, nós então, se nós somos livres e se sabemos que aquilo ali é pecado, nós incorremos em pecado mortal. E o dragão vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, que nós sabemos bem quem é, o inimigo de Deus, ele está vindo com todo o poder e fúria diante das famílias. Diz aqui que com a sua cauda ele varria 1/3 das estrelas do céu. Isso aqui também para nos dizer, segundo a tradição da igreja, que quando o demônio se rebelou e ele disse, eu não servirei, ele arrastou 1/3 dos anjos com ele e se atirou à terra. Por isso, São Miguel gritou no céu forte, quem como Deus? Ninguém como Deus. Quando o demônio disse que não serviria,
São Miguel é aquele que vem combater e ele diz: quem como Deus? Ninguém como Deus. Meus irmãos, não se iludam. A guerra que nós estamos lutando hoje, como nos ensina São Paulo, no capítulo 6 de Efésios, é uma luta que não é contra pessoas, é uma luta que não é uma luta de carne e sangue, é uma luta contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes tenebrosos desse mundo, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. O demônio, com os seus secazes, ele é muito bem arquitetado. Ele tem empresa de televisão, ele tem empresa de rádio, ele é dono de internet, ele é dono de multinacionais, ele tem muito dinheiro para patrocinar e sustentar todo o seu plano maléfico de derrubar a família na sua base. Ele quer destruir todas as coisas. E uma das primeiras coisas que o demônio vem contra as nossas famílias é falando a respeito do matrimônio, tentando derrubar a indissolubilidade do sacramento do matrimônio. Se um homem ou uma mulher, não, eu não estou dizendo em caso de união ilícita ou de casamento nulo, se o casamento ele foi verdadeiro, se ele cumpriu o tripé essencial que constitui o matrimônio, se ele teve forma canônica válida, se ele não teve nenhum impedimento dirimente, e se não teve nenhuma falha de consentimento, então esse casamento é um casamento verdadeiro, e nada pode desfazer este sacramento, a não ser a morte de um dos cônjuges. Mas não é isso que o mundo está pregando hoje. Os meios de televisão, a mídia, os filmes, as séries e até os desenhos de criança estão pregando para as nossas crianças que é assim mesmo. E não só isso, não só pregando a indissolubilidade do sacramento do matrimônio, mas querendo associar outras realidades como se fosse família. A família que Deus pensou, a família segundo o livro do Gênesis, no capítulo 2, por isso o homem deixa pai e mãe, se une à sua mulher e os dois são uma só carne. É homem e mulher e filhos. 2 homens e 2 mulheres não gera nada. Esse não é o plano de Deus. E eu não tenho medo de dizer o que eu estou falando hoje, porque alguém precisa falar, alguém precisa pregar isso, porque tem muita gente, desculpa dizer, dentro da igreja que não gosta de ouvir isso que eu estou falando aqui hoje. Quando a gente fala a respeito da beleza do sacramento do matrimônio, que Deus une um homem e uma mulher, e que o demônio está vindo para poder arrasar e destruir toda essa realidade, com todas as suas artimanhas que ele tem. Gente, é um absurdo que nós estamos vendo hoje. O casamento sendo atacado de todos os lados. De todos os lados. Olha, mais de 80% dos adultérios que acontecem hoje começam na internet. Mais de 80% dos adultérios começam na internet. Começa no maldito WhatsApp, que pode ser bendito, mas muitas das vezes ele vira maldito, porque nós damos corda. As nossas crianças estão se intoxicando todos os dias com lixo na internet. E nós pais, o que estamos fazendo? Eu não tenho filho pequeno mais, mas se eu tivesse filho pequenininho hoje, seria uma luta para educar. Por quê? Porque as crianças estão se envenenando. Esses dias eu fui na casa de uma pessoa e a mulher simplesmente me disse que o seu filho de 12 anos subiu no telhado e pulou para se matar. 12 anos, uma criança. Eu nunca ouvi falar que criança tinha depressão. Criança brinca. Criança é para brincar, não é para ter depressão. Adulto é outra realidade. Pode até ser que tenha, também não era para ter, mas pode até ser que tenha, que também é uma patologia, nós não podemos negar isso. Precisa ser tratado com remédio, mas criança depressiva, e aí você vai olhar, e não só isso. Com o que as nossas crianças estão sendo educadas? Elas estão sendo educadas pela idiotice. Idiotice de canais gigantescos no YouTube que fazem sucesso. Eu entro muito na casa das pessoas e esses canais são muito frequentados. Eu não vou falar o nome aqui
para que, sei lá, né? Eu estou gravando isso aqui, depois ainda vou botar no meu canal. Pode ser que os outros até derrubem lá o meu canal também. Então eu não vou falar o nome para não ser derrubado esse vídeo, né? Porque agora é assim, né? Você não pode falar claro, né? Mas vocês sabem do que eu estou falando. A gente tem que medir até as palavras que fala, né? E eu não tenho problema, não. Eu vou botar isso na internet mesmo. Então, assim, canais gigantescos de pessoas que estão lucrando muito dinheiro no YouTube, muito dinheiro, para poder idiotizar os seus filhos. Idiotizar, e não só colocar eles com revolta contra os pais, desobedecendo o pai, desobedecendo a mãe, e as crianças ficam abiloladas, ficam abestadas e não usam a inteligência. Isso é muito grave, isso é muito sério. Por que não falar do lixo das novelas que nós temos hoje? E eu vou falar mesmo. Por que não falar do lixo das novelas? Olha, tem uma pesquisa de uma empresa muito séria que não é religiosa, não se trata de religião. Uma empresa que presta consultoria para firmas grandes que precisam de resultado para lucrar dinheiro. Eles fizeram uma pesquisa, eu esqueci o nome da empresa, eles fizeram uma pesquisa, isso há muitos anos atrás, e eles constataram que aonde chegava o sinal, também não vou falar o nome, mas da maior empresa de televisão que tem hoje, aonde chegava o sinal dessa emissora, durante algum tempo foi constatado duas coisas. Primeiro, um grande número de divórcios e depois uma pouquíssima ou quase nenhuma quantidade de filhos naqueles lares. E aonde não chegava o sinal dessa TV, as famílias continuavam numerosas e não se divorciando. E ainda tem gente que diz que isso não afeta ninguém. Pode ser que até não te afete, mas nós como cristãos não podemos financiar isso. Você sabe como uma empresa de televisão, um canal de YouTube, qualquer outra coisa, você sabe como isso vai para frente? É com audiência. Chama-se audiência. Se nós tivéssemos a coragem de desligar ou trocar de canal ou colocar em algo mais sensato, eu tenho certeza que as nossas famílias estariam muito mais felizes. E por que não falar? O demônio está vindo bombardear a nossa família, está jogando isca. E os cristãos, nós cristãos, o que nós estamos fazendo? Basta chegar no final do ano, janeiro, fevereiro, já fica um monte de cristão alvoroçado para ir para o lixo do carnaval. Que tragédia! E depois reclama que a família está ruim, que o filho está indo para as drogas, que está dando tudo errado. Vai dar BO mesmo. Ou nós tenhamos a coragem de ser de Deus de verdade, ou tudo irá para o ralo. Tenha certeza. Isso é muito sério o que eu estou dizendo aqui, irmãos. As nossas famílias estão sendo atacadas e nós precisamos tomar uma postura de homem e de mulher de Deus. Eu vejo crianças que mandam nos pais. Isso é um absurdo. Um filho não pode mandar num pai. Está tudo errado. Não. O rapazinho, uns dias atrás aí, conversava com um casal. Vocês vão lá? Não vou porque nosso filho não quer ir. Mas ele tem que querer com essa idadezinha aí? Ele tem que querer? Esse rapazinho aí, ele define o que vocês vão fazer? Não, meu filho, olha, bota sua roupinha aí, bota um sorriso na cara e partiu. É desse jeito. Mas não pode porque ele vai ficar revoltado. Eu nunca vi um filho ficar revoltado por você dar Deus a ele. Deus, ele ama. O Deus que ama, ele corrige. Deus nos corrige, mas porque a gente deixa as crianças fazer o que elas querem hoje, né? Então, os pais estão colhendo tudo aquilo que está sendo plantado. A carta aos Gálatas diz: aquele que planta vento, semeia. Aquele que planta vento, ele colhe tempestade. Se você planta a palavra de Deus na sua casa, e se você fecha todas as brechas para aquilo que não é de Deus, meus irmãos, eu queria falar com vocês agora, e veja, aqui tem muita coisa que eu gostaria de falar. Olha, desde a imoralidade sexual, nós estamos vivendo numa época erótica, erotizante, que
é terrível, a começar pelo jeito que as mulheres se vestem. Muito mal vestidas as nossas mulheres dos dias de hoje. Eu não estou dizendo vocês aqui não, mas as mulheres de hoje estão levando os homens ao pecado. Estão levando, está faltando muito tecido. A irmã falou, está faltando tecido. Mas o diabo, ele tem um ateliê e ele capricha na sua moda. Existem modas aí que são do demônio. Vocês mulheres de Deus, vocês não são carne de açougue. Vocês lembram do açougue antigamente, né? Lá em Minas é casa de carnes. O açougue, eles expunham as carnes, botava tudo exposto. Mas se você pedisse um filé mignon, o cara ia lá dentro e pegava num lugar escondido. O filé mignon estava guardado. Você não é carne de segunda, nem de terceira, nem carne salgada que fica lá do lado de fora para ser exposta. Não, você é templo do Espírito Santo. As mulheres perderam o jeito de se vestir agora. Isso é impressionante. Olha, imoralidade sexual, modo de vestir, lugares que nós frequentamos, aquilo que os nossos olhos veem. Vocês sabem por que Davi pecou com Betsabé? Foi porque ele estava lá no palácio dele, ocioso, sem fazer nada. Aí ele olhou, Betsabé tomando banho, mulher bela. Ele falou, eu quero. Pecou como? E Jesus disse que se o seu olho é doente, seu corpo é doente. O olho, ele é a lâmpada do corpo. Se o nosso olho está sadio, o que a gente anda vendo? O que nós andamos vendo? Porque em horário nobre agora é pornografia, é mulher pelada, é homem pelado, é tudo agora, está tudo liberado. O demônio não está entrando mais pela porta de trás, não, ele está entrando pela da frente. E quem é que está abrindo essa porta? Nós. Nós precisamos bater no peito e dizer, minha culpa, minha máxima culpa. E as literaturas, quanto lixo as pessoas estão consumindo hoje para ler? Eu estou até pensando em começar a fazer alguns vídeos gravando, indicando livros, bons livros. Porque tem as pessoas que só lêem lixo. E nós precisamos retomar a literatura cristã, livros de espiritualidade, mas as pessoas agora, elas ficam ruins, aí sabe o que elas procuram para ler? Autoajuda. Você vai ficar pior, tá? Continua lendo autoajuda, você vai ver onde você vai parar. A nossa ajuda não vem de nós, a nossa ajuda vem dele, ó. Dele. Ele é a nossa ajuda, ele é a nossa força. Jesus é muito claro, ele disse, sem mim nada podeis fazer. Esse negócio que o pessoal diz, você é bom, você é o cara, você é muito bom, essa mania, esse coach espiritual que rola por aí, né? Você é o cara, você é bom. Os santos diziam o tempo todo, eu sou ruim, eu sou miserável. Uma Santa Teresa d'Ávila diz, eu sou ruim, além de ser mulher, sou ruim. Se essa mulher diz isso, eu vou falar o que de mim? Eu vou falar que eu sou bom? Eu vou falar que eu sou o cara? Eu vou falar que eu sou o pregador da palavra? Não! O primeiro ouvido que está ouvindo isso aqui é o meu, queridos. É o meu. Isso é sério. E eu queria tomar com vocês agora qual é o modelo do justo. Eu estou apaixonado por Abraão, tá? Eu estou apaixonado por Abraão. Estou apaixonado por Abraão porque esse homem não é à toa que ele é o nosso pai na fé. Porque o que esse homem enfrentou por causa de Deus e se manteve justo. As pessoas olham para Abraão e pensam que Abraão era um chucro, um cara assim, um nômade, né? Um abestado que não sabia do que... Aí um dia Deus, no meio de uma multidão louca lá, de um monte de gente tudo igual, Deus olhou para Abraão e escolheu ele. Nossa Senhora também não foi escolhida assim. Ela foi preparada por Deus. Abraão era diferenciado. Vai dizer os historiadores que se Abraão fosse escrever uma teodiceia, né, algo sobre Deus, ele estaria acima de Platão e Aristóteles. Olha, acima de Platão e Aristóteles pela sabedoria que ele tinha. Porque lá na Caldeia, onde ele vivia, lá em Ur da Caldeia, lá eles eram pessoas que entendiam matemática, aritmética, astronomia, eram pessoas inteligentes, eram pessoas entendidas, e no meio daquele povo que cultuava um Deus chamado Deus Lua, Nanã, eles cultuavam Nanã, o Deus Lua, no meio de tudo isso, de todo, tinha um justo, tinha um homem justo chamado Abraão.
que não se corrompeu com a idolatria. Não, Abraão não se corrompeu com a idolatria. E os historiadores, Flávio Joséfo e Companhia Limitada, vai dizer que o fato que levou Abraão a sair, além do chamado de Deus, foi a perseguição religiosa. Porque ele se levantou como um homem de Deus, um homem temente a Deus. Quando no capítulo 12 do livro do Gênesis, Deus ele chama Abraão e diz: sai da tua casa, da casa da tua parentela e vai para a terra que eu estou te mandando ir. Gente, isso é um chamado absurdo. O homem que vivia lá na Caldeia, em Ur, que era considerada a capital daquele tempo, com todo conforto, o pai dele, Taré, era um homem rico, um homem que tinha posses, muito bem estabelecido naquela região. E Deus fala para Abraão: sai e vai para a terra que eu estou te mandando ir. Abraão chega em casa, pega sua mulher Sarai, que era Sarai ainda, ele era Abrão. Depois Deus troca o nome dele e dela, faz aliança com eles e diz para a mulher: mulher, junta tudo, vamos embora. Deus está mandando a gente ir. Para onde? Tal de terra prometida, não sei onde fica. Qual o nome desse Deus? Não sei. Tem uma imagem dele? Também não tem. Loucura. Loucura. Loucura por quê? Porque hoje a gente falar disso é tranquilo, nós temos a revelação, mas já Abraão não tinha revelação. Abraão não tinha revelação, Abraão teve fé. E isso foi imputado, como diz a palavra, em conta de justiça. Ele simplesmente, contra toda a esperança, ele obedece a Deus. E ele pega e ele vai. Ele vai para a terra prometida. Só que tem os inconvenientes. Quando ele chega lá na terra, quando ele chega próximo da terra, vai dizer a palavra que Abraão não se estabeleceu na terra. Quando ele sai lá de Ur da Caldeia, ele vai, ele, Sara, Ló, seu sobrinho, e o povo que ele tinha conquistado naquela região. E ele sai com um grupo dele. E por que Abraão não se estabelece num lugar fixo? Ele chegou, por exemplo, lá em Harã, ele chegou lá, tinha tudo. Um lugar muito bom para ficar. Por que Abraão não fica? Abraão não fica porque aquele povo estava tomado de idolatria. E ele não querendo que aqueles que ele trouxe com ele caíssem na idolatria, então ele fica como nômade, andando de lugar em lugar, para não parar. Por quê? Porque Abraão era justo. Ele não queria nem ele se contaminar com a idolatria do povo e não queria que os seus se contaminassem. Um homem de uma perspicácia, um homem de uma inteligência. Mas não só isso, quando chega um determinado momento da história de Abraão, que o sobrinho dele Ló, que começou a crescer em bois e ovelhas e tudo mais, e eles precisavam, então começam os pastores de Ló discutir com os pastores de Abraão. O que acontece ali? Qual foi a postura de Abraão? Eu garanto para vocês que não foi a postura que muitas das vezes a gente toma. Ele tinha todo o direito de reclamar o que era dele, mas Abraão simplesmente diz para o seu sobrinho: não convém que haja contenda entre mim e ti, porque nós somos irmãos. Um homem pacificador. Quantos cristãos que botam fogo no negócio, né? Em vez de pacificar, em vez de acalmar, ele joga mais gasolina e taca fogo ainda. Tem cristão assim, que em vez de estar lá para fazer como São Francisco, né? Aonde houver ódio, que eu leve amor. Aonde houver discórdia, que eu leve a união. Aonde houver guerra, que eu leve a paz. Abraão é esse homem. Esse modelo de homem. E ele diz para o sobrinho dele: não, escolhe a terra. Ainda disse para o sobrinho: escolhe a terra. O bobão do Ló, ele escolheu Sodoma para morar. Escolheu Sodoma. Que era esse campo aqui, muito bom isso aqui, né? Era uma terra muito fértil. O resultado disso, e detalhe, Abraão disse: se você for para a esquerda, eu vou para a direita. E se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Abraão não queria problema. É um modelo de homem justo, um modelo de um homem que se mantém fiel a Deus, se mantém fiel, mesmo quando aquilo depõe contra ele, ele está lá, firme como uma rocha. Depois disso, o sobrinho dele
os 5 reis dos amorreus invadem Sodoma, destrói tudo. Quem é que vai ajudar ainda o sobrinho? Abraão. E Deus faz uma nova aliança com ele por causa disso. O homem é justo mesmo. Isso aqui teria muito sentido místico, espiritual para falar. Eu estou só falando literal. Eu estou só contando a história de Abraão. Mas isso aqui a gente poderia levar para outro lado ainda. Quando Deus chama Abraão, por exemplo, sai da tua casa e vai para onde eu estou te mandando, misticamente falando, significa que Deus está nos chamando de uma vida simplesmente natural para uma vida de contemplação sobrenatural. É por isso que Deus diz, sai dessa vida e vai para que eu estou te mandando. A terra que mana leite e mel é a vida de contemplação, é a vida sobrenatural, é a vida mística. Entende o sentido espiritual disso? Muito mais do que o literal, sai da terra e vai para lá. Deus está nos chamando, querendo nos chamar de uma vida simplesmente natural para a vida elevada da graça, a vida de contemplação. Irmãos, mas para isso, nós precisamos obedecer a Deus. Obedecer a Deus. Abraão não quis ficar lá em Ur da Caldeia, porque lá tinha o monumental templo ao deus Ananã, que eu disse, né? De 4 andares. Ele não quis ficar lá. E interessante que quando há fome na região, quando há escassez de comida, Abraão tinha que tomar uma decisão. Ele tinha à sua esquerda, a leste, o mar, à sua direita, deserto, acima no norte, voltar para a terra de onde ele veio, para a terra dos seus pais, ou descer para o Egito. Só que ele tinha um problema. Quando Abraão desce para o Egito, e ele faz essa escolha dele, ele tinha que levar sua mulher consigo, e por isso lá ele diz para Sara, olha, melhor você dizer que você é minha irmã, para que eles não venham me matar por causa da sua beleza. Abraão tinha um grande problema na mão, ele tinha a mulher mais bela de todos. É um problema bom de um homem ter, né? Sara, segundo os historiadores, ela era de uma beleza que parava trânsito. Essa era Sara. Se Sara passasse aqui, todo mundo ia olhar e ia fazer assim, nossa, que mulher bela. Bela. Mas por que ela era tão bela? Misticamente falando, Sara é a imagem da igreja de Jesus Cristo. Vai dizer os santos padres. Por isso ela era muito bela. Por isso ela era muito bela. E Abraão desce ao Egito, por isso diz, melhor você falar que você é minha irmã. Isso também é uma imagem de José, quando pega Nossa Senhora e vai para o Egito. Maria, verdadeira esposa de José, mas que viveu como irmão. É a imagem de Abraão quando desce para o Egito com Sara. Olha que coisa linda! Olha que coisa maravilhosa! Abraão desce com ela, Sara, porque muito bela é a imagem da igreja de Jesus Cristo, que também é a imagem da Virgem Maria, modelo de homem justo. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos hoje renovar a nossa fidelidade a Deus. O que está faltando nos cristãos de hoje chama-se têmpera, chama-se coragem dos mártires. É isso que nós queremos pedir nessa vigília de hoje. Nós não podemos negociar com a mentira. Quantos cristãos que vivem mentirosamente? Que mente, que não sente, como a gente diz, né? Ora, quem é o pai da mentira? As pessoas dizem assim, né? Vamos contar uma mentirinha para poder ajudar aqui uma situação. Nem nesses casos devemos mentir. Jesus disse, a verdade, ela liberta. Ela não é boa, Jesus não disse que é boa, mas ela liberta. O verdadeiro amigo seu não é aquele que bate palma para tudo que você faz, é aquele que tem coragem de dizer na sua cara aquilo que os falsos amigos jamais teriam coragem de dizer. O verdadeiro amigo é aquele que te exorta, ei, pode fazer isso não. Deus não quer que você faça isso. Ó, esse caminho que você está traçando te leva para a perdição. Esse é o verdadeiro amigo. Esse é o verdadeiro amigo. É aquele que leva para Deus e é aquele que não rejeita. É aquele que não rejeita.
Esse é o amigo. E nós precisamos, irmãos, nós precisamos voltar à fidelidade com Deus. Eu não sei como anda a sua vida hoje. Não sei aquilo que aflige seu coração hoje. Eu sei dizer que nossas famílias estão sendo atacadas. Na cara, na bucha. E nós precisamos responder a isso. Nós precisamos responder a isso. E só tem uma resposta para isso. Chama-se santidade. Não tem outra. Não existe outra resposta para nós que não sermos santos. Vocês estão vendo aqui, eu estou falando para vocês, eu estou pregando, né? Aí vocês talvez olhem assim e vejam assim, nossa, a família de vocês sempre um mar de rosa. Não. O demônio já tentou me separar da minha família 2 vezes. Em 32 anos de casado. 2 vezes. Até que, quando a gente já tinha alguns anos de casado, eu fiquei 1 mês fora de casa. Depois de já ter conhecido Jesus. Fiquei doido, fiquei maluco. Saí de casa 1 mês. Fui para a rua aí, da cabeçada. Entrei numa aridez profunda. Até que num dia, e fiz merda. Pequei. Até que num dia, e eu estou falando isso perto da minha esposa porque ela sabe disso, né? Doeu, né, amor? Eu sei que doeu. Foi o inimigo de Deus. Eu nunca tinha contado isso para ninguém. Mas estou falando hoje. Porque Deus quer que eu fale hoje. Ali no Santíssimo ele falou, fale tudo hoje. Fale tudo. E quis nos separar. Mas Deus me deu a graça de, num motel, com uma mulher que não era minha, eu tive a possibilidade de ver do meu lado o adversário de Deus, Satanás. Ele me deu a visão do diabo. Eu vi. E eu entendi perfeitamente por que eu estava com a cabeça louca. Por que eu estava daquele jeito. Porque Deus tinha planos maravilhosos na minha vida. Muitos anos pela frente de pregação, de palavra de Deus, de vida de unção espiritual, de levar muita gente para Deus. O demônio queria me arrasar lá atrás, para que hoje eu não estivesse aqui falando o que eu estou falando hoje. E Deus me deu a possibilidade de ver ele. A minha esposa me perdoou. E eu estou aqui hoje pregando a palavra de Deus. Porque para Deus nada é impossível. Muitas vezes a gente olha para as pessoas e a gente fala assim, sem vergonhice. Nem sempre. Nem sempre é sem vergonhice. Existe uma luta espiritual. E muitas das vezes quando a gente dá brecha, o demônio vem e ele nos fisga e ele quer destruir a nossa família. Jesus disse que o ladrão, ele só vem para matar, roubar e destruir. E Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em plenitude. Queria convidar você a ficar de pé, pedir uma música para eles, né? Eu queria que você lembrasse de Abraão agora, de um pouquinho que eu contei de Abraão. Ele é um modelo hoje para ser copiado.